Já estamos no ar. Não, ainda não. E não, chega. Para falar. Oi, gente. Boa tarde. Vocês estão ouvindo bem aí, não? Bom, nós estamos começando aqui a nossa live. Já estamos no ar aí, Luciana? Alô? Oi. 1, 2, 3, testando o som. Nós já estamos aí, né? Já estamos aqui, ó. Já estamos aqui. Olha aqui. Já estamos no ar. Boa tarde a todos. Eu não sei se vocês me ouvem bem aí, eu acredito sim. Cadê o som aqui? Olha aqui. Já estamos aqui. Bom, olha aqui. Já estamos lá. Boa tarde a todos. O tema de hoje é sobre, como nós já havíamos falado, pessoal, o tema de hoje é o nosso incansável e o sempre querido e esperado auxílio emergencial. Auxílio emergencial. Bom, aqui do meu lado direito, para mim, a Wed e a doutora Sheila. Nós vamos levar essa live aqui com todos vocês. E, claro, procurando saber de vocês como é que vocês estão vendo essa questão, como é que vocês estão abordando esse assunto. Quero saber se o nosso som está chegando bem aí, como é que está chegando a nossa imagem. Se, caso acontecer de cair a nossa live, sempre que a gente faz uma live, ela acaba caindo, a gente retorna imediatamente. Então, vamos esperar alguns minutinhos. Avise aí o seu colega, o seu amigo, seu amigo de trabalho, sua mãe, seu pai, para que a gente possa, então, juntos, abordarmos esse assunto, discutirmos um pouco sobre essa questão do auxílio emergencial, que foi aprovado pelo Congresso Nacional no dia 2 de abril. O auxílio emergencial ele foi criado para ajudar as pessoas que estão impedidas de trabalhar devido à quarentena imposta para reduzir o contágio do Covid-19. São 17 horas. Algumas milhões de pessoas já conseguiram o cadastro e também sacar o auxílio emergencial, mas consta das notícias que outras tantas pessoas não conseguiram sacar o auxílio emergencial. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: você já se cadastrou? Até agora, 49 milhões de pessoas já concluíram o cadastro no site e no aplicativo, destinado aos trabalhadores informais autônomos, desempregados e MEIs, para solicitar o benefício, ok? A UEL dá aí as suas considerações iniciais e alguns assuntos que você tem aí. Logo em seguida, a Sheila também vai dar suas considerações iniciais. Obrigado pela audiência, viu, pessoal? Muito obrigado mesmo. Nossa, as considerações iniciais são, assim, um lamento, né, da situação que as pessoas estão passando, né? Porque todo dia a gente recebe milhares de solicitações de socorro para que as pessoas consigam acessar o aplicativo, principalmente o Caixa Tem. Porque o site, ele está andando bem, as pessoas conseguem fazer o cadastro. Existe um momento em que é obstruído o andamento quando tem problema no CPF. Mas a maior parte das pessoas já conseguiu resolver esse problema, porque também teve ajuda do governo, que o governo acabou retirando esse requisito, como CPF regular, CPF que, de repente, teria problemas na justiça eleitoral, agora não está sendo mais uma exigência. No caso, por exemplo, de CPF com pendências simples, então eles retiraram essa exigência. Mantiveram ainda o CPF que tem problema, por exemplo, porque não foi feita a declaração de imposto de renda, porque tem dívida na Receita Federal. Então, esses ainda precisam ser corrigidos. Os demais, eles acabaram dando um jeito para resolver essa situação e não impor um ônus muito grande e ainda maior às pessoas que já estão num momento difícil. Até mesmo os órgãos públicos, eles estão com muita dificuldade de atendimento. Mesmo porque
O que antes era feito no atendimento presencial, agora é tudo online. As pessoas não estão indo, os funcionários, por exemplo, da Caixa não estão lá na sua totalidade. A maioria está no atendimento remoto, eles ficam em casa para dar o atendimento. Então, o que acontece? As filas são quilométricas, as pessoas vão em busca de ajuda porque não conseguem se entender com o aplicativo. O aplicativo ele tem algumas falhas que elas estão sendo sanadas à medida que os problemas vão acontecendo. Então, é um apagar de incêndio o tempo todo. É uma questão que eles vêm, diagnosticam o problema e aí correm para resolver. E nisso as pessoas vão sofrendo, vão padecendo no telefone, tentando baixar o aplicativo. Padecendo quando baixa o aplicativo, esperando o tempo para aquilo entrar, processar e devolver a informação. Depois que tudo isso aconteceu, deu tudo certo, nossa, estou feliz, foi aprovado, consegui baixar o aplicativo, já consigo verificar que eu tenho direito, que eu fui aprovado, que meu dinheiro está lá, agora eu vou para a fila do banco. Mas como que vai para a fila do banco? Porque quer sacar. Mas como vai sacar? Tem que ter aquele código que o aplicativo vai fornecer para você liberar o saque. Esse é o caso das pessoas que precisam sacar em dinheiro e têm conta digital. Aqueles que já têm a conta normal não precisam disso, porque vai cair normalmente na conta e ela vai acessar do meio normal. Os que estão sofrendo mesmo são justamente aqueles que mais precisam, aqueles que nunca tiveram conta em banco, que é uma quantidade assim enorme, mais de 10 milhões de pessoas no Brasil nunca tiveram conta em banco. Então, se não tiveram conta em banco, dificilmente tem habilidade para acessar um aplicativo. Do nada ele tem que aprender tudo. Então, essa pessoa, o que ela fica? Ela fica perdida. E nessa ânsia de resolver o problema, ela vai para a Caixa, para a agência. E chegando lá, ela vai encontrar aquela fila quilométrica e as respostas não estão na agência bancária. Elas estão no aplicativo. Então, essa semana, inclusive, né, eles atualizaram o aplicativo. Na realidade... Bom, feitas as considerações iniciais da UED, passo a palavra agora para a doutora Sheila para dar as suas considerações. Vamos lá, doutora. Obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Na realidade... Sheila ri, vamos dar. Só um pouquinho. Fala, Sheila. Na realidade, o que nós observamos bastante é que o problema real é o problema operacional, né? E nem mesmo os funcionários da Caixa, como a Ed acabou de falar, eles sabem resolver. E toda hora as pessoas estão ligando, perguntando, olha, o que eu faço? Só que nós que estamos aqui em São Paulo, para nós é muito mais fácil. Mas nós tivemos a oportunidade de responder para pessoas que estão no extremo Nordeste. E elas chegam até a falar que não tem o aplicativo, que não baixa o aplicativo. Né? São coisas operacionais. Por isso que hoje nós estamos aqui, né, junto com o vereador César Santos, para tentar ajudar um pouquinho. Com relação a essa informação que a doutora falou, um dado muito importante é que são 5,5 milhões de pessoas que nunca tiveram acesso a um aplicativo, que não têm acesso à internet, que não têm TV no Brasil. 5,5 milhões de pessoas invisíveis completamente. É aquela que a informação não chega até ela. Muito pior do que chegar e não conseguir manusear a informação, não ter condições técnicas para baixar um aplicativo. Além disso, a pessoa nem é alcançada. Por exemplo, nos rincões aí do Brasil, nos sertões do Brasil, moradores de rua, pessoas que vivem muito mesmo à margem da sociedade. Onde a informação não chega. Onde a informação não chega. E não é só informação, ninguém vai até ela. Exatamente. Então, por conta disso, muitas ONGs, associações, igrejas, a sociedade civil organizada, ela tem se solidarizado com isso. Então, ela está tentando desenvolver alguma forma de alcançar essas pessoas e, pelo menos, informá-las que elas têm o direito. E, depois disso, de informar o direito, ainda vai ter que viabilizar para cadastrar as pessoas, para pegar informação e para auxiliar, porque essas são aquelas que realmente precisam do auxílio e elas estão excluídas até o momento. E é interessante que muitas vezes não, nós podemos observar que muitas pessoas que não têm direito ao auxílio, elas foram lá com a mãozinha assim, olha, eu quero, eu preciso, tirando a oportunidade de muitas pessoas que têm. Vereador, hoje mesmo, nós atendemos um caso
a esposa, ela deu entrada no auxílio. Ela é autônoma, ela tem 2 filhos, então são 4 membros na família. O marido, que está registrado, ele também deu entrada, mesmo sabendo que ele não tem o direito, porque ele pensou, vai que dá certo. Então, o que aconteceu? Passado algum tempo, ela veio e nos contou, nosso auxílio foi negado. Então, veja, existiram 2 pedidos de auxílio para o mesmo domicílio eleitoral. A questão que a Dataprev faz, a análise que ela vai fazer, é de acordo com a lei. Todos os requisitos da lei têm que ser rigorosamente cumpridos. Se você não cumprir um deles, a Dataprev não vai aprovar. Ela diz lá, não aprovado. Então, nesse caso, veja, uma família que o marido recebe R$ 1.200, ele é registrado, tem 2 filhos e a esposa. Então, são 4 membros na família. A lei diz que você tem o direito, a partir do momento que você não ultrapassar o valor de R$ 3.135 na renda familiar. Somando todo mundo da casa, não pode ultrapassar isso. E dividindo essa renda pelo número de membros, não pode ultrapassar R$ 522,50. Sendo assim, uma renda de R$ 1.200 dividido por 4 daria 300. Concorda? Que ela teria o benefício? Por que ela não teve? Porque houve, então, um cruzamento de CPFs e a Receita, a Dataprev, julgou que, eventualmente, existe um indício de fraude, porque alguém está usando o CPF do outro. Então, o que é correto fazer? Na vida, a gente tem que sentar e organizar e planejar o que vai fazer. Senta com a família, antes de começar esse pedido do auxílio, solicita, verifica quem é que está mais apto a solicitar o benefício. Você vai solicitar para aquele que é o informal, o autônomo, aquele que é o MEI, aquela pessoa que é o informal. Então, por exemplo, o marido que já era empregado nunca poderia ter solicitado. Então, ela vai ter direito à contestação, mas vai demorar mais para receber. Exatamente. Sim. Olha só, é importante o que você está falando aqui, Sheila, a Karina colocou aqui para a gente, a mídia tem dificuldade em explicar o passo a passo da linguagem popular, o mais simples possível. Daí o povo não entende. Então, pessoal, essa é a nossa finalidade, de nós levarmos até você. É importante, esse vídeo, ele fica gravado aqui nas nossas redes sociais, no nosso perfil 1, 2, 3 da página, à disposição. É importante que vocês passem essas informações que nós estamos passando, porque muitas pessoas, como a médica colocou, elas têm dificuldade, por quê? Primeiro, não tem acesso, a informação não chega. Quantas pessoas lá no Amazonas, nós estamos aqui em São Paulo, mas lá no Rio Amazonas, pessoas que precisam de um bote, de um barco, para receber informação. Nós sabemos que é época de eleição, o TRE, o TSE pega as urnas e leva de barco para as escolas. Demora muita informação. Então, tem muita gente que não tem essas informações. Então, é importante se faz que essa informação que nós estamos dando a vocês repassem para as pessoas que estão assistindo, porque a nossa finalidade é informar da melhor maneira possível. Bom, nós falamos que hoje nós falaríamos do auxílio emergencial. Isso aqui é o assunto de hoje. Nosso assunto de hoje é o auxílio emergencial, ok? Então vamos lá. Não vamos falar de morte, do Covid, do coronavírus, não. Está posto. Vamos falar do auxílio emergencial. Ainda não me cadastrei. Você que conhece alguém que não se cadastrou, ou você, de repente, que ainda não se cadastrou. Qual é o prazo? Qual é o prazo para se cadastrar? Dia 2/7. Vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Portanto, dia 2 de julho, o prazo para se cadastrar termina dia 2 de julho. Ok? Se for aprovado, o pagamento é retroativo. São 3 meses, ok? São 3 meses. Se o seu cadastro for aprovado, o seu pagamento será retroativo desde quando começou. Pode falar. Sim, esses 3 meses, o governo disse na lei que então, a lei tem validade por 3 meses, podendo ser prorrogada. Só que hoje já saiu, ontem, né, já saiu um anúncio dizendo que o governo não tem intenção, não de prorrogar, mas de ampliar as categorias todas da lei.
Porque, junto com essa lei que está em vigor, já foi alterado também pelo Senado, já foi votado também pelo Senado a alteração da lei. Por quê? Eles visam incluir pessoas que, no requisito inicial, ficaram de fora. Por exemplo, existem muitas mães adolescentes de 17 anos, por exemplo, que têm dois filhos. É comum até, é muito possível. Essas seriam as ditas mães de família, chefe de família, só que elas estão de fora. Por quê? O requisito da lei, dessa primeira lei, impõe que tem que ser maiores de 18, então elas estão de fora. Uma vez que uma mãe chefe de família, dentro da lei atual, ela pode receber 2 cotas, que é o valor de R$ 1.200 durante o período de 3 meses. Então, ao final desses 3 meses do vigor da vigência da lei, ela teria R$ 3.600. Estaria bem amparada, bem socorrida nesse momento. Tem regiões do estado do Brasil, lá que os recursos são bem escassos, R$600 já é bastante dinheiro. 1.200, então, é um dinheiro que realmente muda a realidade daquela pessoa. Então, essa questão aí do auxílio, das alterações que a lei vai trazer, da questão também do pai, chefe de família, poder ter acesso, isso só vai passar a vigorar a partir do momento que o presidente Bolsonaro ele sancionar a lei, que foi aprovada no Senado e na Câmara, e entrar em vigor. Isso ainda não tem um prazo máximo até 14 de maio, mas não aconteceu ainda. Ok. Né? Vamos lá, gente. Nós temos muita informação. Então, ainda não me cadastrei. Qual é o prazo? 2/7, ok? Então, se aprovado, você tem a retroatividade ou é retroativo o pagamento. Só que é interessante a gente lembrar que você tem até o 2/7 para se cadastrar. Só 2/7? Até 2/7. Só que, sim, faz igual o Ed Faz igual o Ed falou. Senta todo mundo e estuda a melhor forma de fazer. Somos em 5, só que um trabalha e a renda ultrapassa. Então, vamos sentar e vamos ver qual que é o melhor que vai se encaixar. Porque senão, você pode perder. Tá. A Luciana vai responder você aí, Márcia. Aguenta aí que a Luciana vai te responder, tá? Com relação a uma coisa... Tem aqui o Ed, a Márcia está perguntando como ficou aquela aprovação do auxílio para os outros grupos que o senhor postou no Instagram. Quais outros grupos? Não, esses são os requisitos da lei nova. O que é? Da lei nova, Márcia? Não lembro, desculpa. Porque se for, assim, porque a gente tem até aqui um gráfico que vai ser fácil de entender. É uma linha do tempo, que eu acho que dá até para mostrar. Tá. O Novaes pergunta aqui, e quem deu entrada e ainda está em análise? Lembrando. Então, a análise, o presidente da República, ele veio a público, não foi outro, não foi ministro, não foi presidente da Caixa, ele veio e disse o seguinte, no dia 23, ele veio e postou, inclusive a gente vai disponibilizar o material, ele disse o seguinte, que todos os pedidos que estão em análise terão que ser concluídos em 10 dias. Uhum. Então, esse prazo máximo vai até o dia 4 de maio. Concluir toda essa situação, essa análise e dar resposta às pessoas. Que seria se está aprovado, não aprovado, se está com aquela condição de dados inconclusivos, que é uma opção, e situação em análise, então, vai deixar de existir. Na realidade, existe muita confusão com esse em análise, porque o governo não falou em 5 dias você vai ter o seu benefício liberado. Pois é. Então, isso está causando muita comoção. E aí, como a Wes falou, vai pagar todo mundo para depois ter o outro. Tem pessoas que deram entrada no dia 7 e não tiveram ainda a situação definida. Mas o que acontece? Muitos desses do dia 7 são... porque assim, o que precisa ser bem entendido, existem 3 grupos. Existe o Bolsa Família, que está tudo redondinho, tudo certinho. São 19 milhões de pessoas inscritas no Bolsa Família. 19 milhões. Desses, só 300 não tiveram direito ao auxílio. Por que não tiveram direito? Não é? É que eles já recebem muito mais. Então, eles nem vão utilizar. Eles já estão, na verdade, na condição daqueles que o benefício que recebem é maior do que o que o governo está oferecendo. Então, essas pessoas do Bolsa Família estão tranquilas. Inclusive, já seguem um calendário próprio, que é divulgado desde o início do ano. Todo mundo sabe o seu dia de pagamento. Todo mundo já sabe como fazer.
Por outro lado, tem o CAD Único. O CAD Único é o cadastro onde que reúne todos os programas do governo e as pessoas se inscrevem por lá. E tem uma lacuna, um abismo entre isso, que esses são os invisíveis, são aqueles que o governo não sabe quem são. São os informais, os autônomos, aqueles que, de repente, não aparecem em nenhum banco de dados. Cabeleireiro, a diarista, a manicure, o vendedor de água, a vendedora de bolo, aquela pessoa que, de repente, é uma sacoleira, por exemplo, que ela vende roupa, que ela vende calçado, vende perfume. Essas pessoas, o governo não tem como saber que elas existem, porque elas não constam no banco de dados do governo. Esse banco de dados, qual é? É aquele banco de dados que vai reunir informações da Previdência, dos bancos, CPF, que é Receita Federal, CNPJ, Previdência, INSS, CAD Único, Bolsa Família, tudo isso faz parte da compreensão do governo sobre as informações que ele tem, do banco de dados. Tá. Vamos lá, vamos tocar. A Cida colocou no meu genro, cabeleireiro, está fechado o salão. Fez o cadastro por 2 vezes, em todas diz que está em análise. Gostaria de informação. Na verdade, é o problema que todos estão passando, esse problema justamente da análise. Só que, como a gente disse no início, o presidente prometeu que isso vai ser solucionado em 10 dias. Deve ser acompanhado todo dia. Contados a partir do dia 24, então até 4 de maio. Tem que aguardar, porque se a gente não puder confiar nem agora no chefe maior da nação, que está dizendo que tem um prazo para data prévia analisar e divulgar a informação, então a gente fica numa situação ainda mais delicada. Tem que lembrar que é uma coisa histórica, né? Primeira vez que no Brasil estão cruzando todas as informações, né? Nunca aconteceu isso antes, então não tem como ser também de uma hora para outra. Tá. A outra dizer aqui que vai falar dele. Tem uma pergunta aqui falando que pegou a última parcela do seguro, consegue ser aprovado? Eu acho que até março. Quem pegou até março, sim, pode até antes da vigência da lei. Sim. A outra fala aqui, Ana Dias. Fiz o meu cadastro e não está mais em análise. Agora fala que o CPF não consta. Então, a questão do CPF é um outro problema. O que a gente está orientando a fazer? Com relação ao CPF, a gente tem que tentar a regularização dos dados, a alteração dos dados. Tem um link que, se você digitar lá, regularizar CPF, Receita Federal, você já digita no Google, já vai levar diretamente para os formulários. Você pode preencher aquelas informações todas e solicitar a alteração dos dados ou a regularização. No caso, não resolveu da mesma maneira, o que você faz? Para cada estado, tem um e-mail que você vai enviar o seu e-mail. O estado de São Paulo, por exemplo, depois a gente divulga aí, mas, por exemplo, Receita 08, por exemplo, é o de São Paulo. Então, todo mundo que está no estado de São Paulo vai solicitar a correção do seu CPF por meio desse e-mail. Vai juntar vários documentos, vai encaminhar. Eles dão um prazo de 3 dias para regularizar o seu CPF. Com o CPF regularizado, você entra novamente e você vai fazer lá a sua inscrição, tudo direitinho, e vai ter aquele martírio, talvez, eu não sei, né? Sobre a Via Crucis, né? É um martírio, não sei, uma via sacra, para poder ter a análise e a divulgação da informação, né? Ontem, uma colega nossa que trabalha aqui, a Liliane, ela nos sugeriu que ela está sempre indicando as pessoas fazer. Esse é o último passo. Mas sempre pode ser o primeiro, de repente, porque o que a gente está vendo? A gente está vendo uma questão muito séria acontecendo. Sim. A Caixa, tudo acaba desembocando na Caixa. Os funcionários da Caixa, eles estão sobrecarregados em todos os sentidos. Por quê? Porque os poucos que estão comparecendo às agências, que não fazem parte do grupo de risco, que são os idosos, que são aqueles que os doentes, esses que estão no grupo de risco, eles estão em casa no teletrabalho. Os poucos que estão lá têm que atender uma multidão de pessoas. A gente recebeu um vídeo que tem uma fila com umas 2.000 pessoas aguardando para entrar na Caixa. Olha só, a gente vai falando aqui, as pessoas vão ficando com dúvida. Por exemplo, a Ana colocou aqui, quem então pegou a última parcela em abril e não pega o auxílio, ou pode solicitar mês de maio? Não entendi. Não tem como solicitar. A última parcela do seguro-desemprego.
Ela recebeu Ela a está última falando em do abril. quê? Ela está falando do quê? Seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Que ela recebeu a última em abril. Entendeu? Ela Bom, pode se cadastrar, vai pegar 2 últimas. pode pegar as 2 últimas, ok. Gente, então é o seguinte, nós falamos, ainda não me cadastrei, você tem até dia 2 de julho para se cadastrar, ok? Sendo aprovado, o pagamento será retroativo. Vamos lá, vamos passar para frente. Auxílio não aprovado. Administrativamente, ainda não foram estabelecidos critérios para recurso, mas é um direito constitucional, ok? Judicialmente, mas seria a última alternativa, pois demoraria demais e iria contra a razão de ser do próprio benefício. Porque você vai recorrer à justiça, a justiça também está parada, então, na verdade, a Caixa tem que disponibilizar todos os meios para que a pessoa tenha acesso ao auxílio, pelo menos a ser apreciado o pedido, para que ela tenha analisado o pedido. Isso daí a Caixa tem que fazer. O que a gente estava vendo também é que, por exemplo, tudo, como a gente estava falando, tudo está desembocando na Caixa. Para evitar que as pessoas se dirijam até a agência da Caixa, eles criaram a forma de inscrição pelo aplicativo, pelo site, eles divulgam as informações pelo telefone 111, eles abriram o canal da ouvidoria através de e-mail. Outra questão, os caixas eletrônicos todos vão funcionar para a pessoa poder sacar o valor, o banco 24 horas, as casas lotéricas, o Caixa Aqui, tudo isso é um meio de desafogar a Caixa, de fazer com que ela consiga atender exclusivamente os casos que bateram em todas as portas e não conseguiram solucionar. Isso é algo que está sendo, de certa forma, divulgado, para que as pessoas não se dirijam até a agência da Caixa, justamente para evitar a aglomeração e porque lá dentro são poucos os funcionários para atender esse mundo de gente, porque a maioria está no teletrabalho. Exatamente. Bom, auxílio não aprovado, alguns motivos. Tem alguns motivos para auxílio não aprovado. Vamos lá, passa lá. Cidadão com renda acima do permitido, é um dos motivos. Cidadão que recebe benefício do INSS, seguro-desemprego, cidadão recebendo seguro-desemprego, e também o cidadão com emprego formal, vinculado a RPPS, cidadão que exerce mandato eletivo. Então, esses aqui são os não aprovados, ok? Auxílio não aprovado, alguns motivos. CPF já cadastrado, e aí tem aqui, sua solicitação não pode ser nada por um ou mais motivos abaixo. Você marcou que era chefe de família, mas não formou nenhum membro da sua família. Você não possui informação de sexo masculino e feminino nas bases de dados do governo federal. Você informou alguma pessoa da sua família com informação incorreta do CPF, data de nascimento. E por aí vai, pessoal. Tem vários motivos de auxílio não aprovado. A gente está correndo aqui porque tem muita coisa para ser falada, hein? Meu auxílio foi aprovado, ok? Beneficiários com contas na Caixa e Banco do Brasil, pagamento automático de acordo com o calendário. Beneficiário com contas em outros bancos ou inscritos no CadÚnico. Utilização do aplicativo O Caixa Tem, ok? Esse aqui são aquele que o auxílio foi aprovado, portanto. Não consigo utilizar o Caixa Tem. Tenho conta na Caixa, mas devido às consultas de auxílio emergencial, não consigo utilizar o aplicativo, o app, né? Caixa Tem, para verificar se o meu pagamento entrou. Isso é uma coisa importante para falar. Diga lá. E na segunda-feira o aplicativo foi atualizado. Então tem pessoas que ainda não sabem dessa informação, então eles continuam na mesma versão e tentando, não vão conseguir. Porque então os técnicos já resolveram um problema que existia e agora eles têm uma nova versão. Nessa nova versão, assim que a pessoa baixar, ela já vai ter acesso a uma fila de virtual. Vai ficar aquele reloginho contando. Aí você vai ter que ter paciência de novo para suportar um longo tempo de espera. E não sair, infelizmente, né? não sair. Porque se você sair, é como se você tivesse uma fila normal, aí você está quase chegando a tua vez, aí de repente você fala assim, não aguento mais, deixa eu sentar. Aí o próximo é atendido. Então a fila virtual, ela obedece essa mesma lógica da fila presencial.
Então, não sai, fica lá até ter a resposta. Teve relatos de pessoas que ficaram 2, 3 horas para conseguir. Tem a questão também de você evitar os horários que está todo mundo tentando. Então, por exemplo, tenta na madrugada, tenta no final da noite, tenta no comecinho da manhã, tipo 5, 4, 5, 6 horas da manhã, a fila vai ser menor. Então, porque é uma fila virtual. Você entrou, apertou lá para confirmar e para ter o acesso, então você já está numa fila de espera. Se tiverem milhões de pessoas ao mesmo tempo, a sua colocação nessa fila vai se estender lá para o infinito, praticamente isso, né? É o Brasil inteiro, né? É o Brasil inteiro que está atrás. Bom, as dúvidas continuam aqui, pessoal. Olha só, a Nunes da Ela colocou assim, ó, o meu pediu para refazer, daí eu fiz, só que não me deu a opção de colocar meu filho. Marido, daí fiz eu sozinha. Será que vai ter algum problema? Então, olha só, veja, como funciona. Se você solicita um auxílio para uma única pessoa, essa tem que ganhar menos do que R$600. Isso. Para ter direito ao auxílio. Se ela é uma pessoa que não está gerando renda, que não tem condições nenhuma de ter os recursos, e ela tem uma família de 3, por exemplo, é muito certo que ela vai ter esse benefício. Então, porque é uma composição matemática também. Eles vão fazer conta da renda familiar, não pode ultrapassar 3.135, e a renda por pessoa não pode ser maior que R$ 522,50. Se ultrapassar, não vai ter o direito. Ok. Bom, vamos ao calendário de pagamento, né? Vocês querem saber? Nós estamos falando de auxílio emergencial. Vamos ao calendário de pagamento agora. Vamos lá. Beneficiários de único que nasceram em janeiro, ok? Já foram? Esses daqui, o CAD único, ele começou a receber no dia 14 e foi até o dia 17. Isso, 14 de abril, 15 de abril, 17 de abril. O que é importante falar nesse caso é que, por exemplo, os beneficiários do CAD único, por exemplo, então começou no dia 14. Teve pessoas que se inscreveram no dia 7, foram aprovadas, daqueles que não faziam parte nem do CAD único e nem do Bolsa Família. Esses tiveram pagamento logo no dia 9. Sim. Então, percebe-se que a gente consegue ver que existe toda uma... Fala no português, um português claro, bagunça. Parece uma bagunça. Porque o que chegou por último já recebeu no dia 9. Aquele que estava no banco de dados começou dia 14, no caso do CAD único. Aquele que era o Bolsa Família começou no dia 16, porque já tinha um calendário oficial divulgado desde o início do ano. Então, o que está acontecendo aqui? Essas pessoas que já receberam a primeira parcela, elas não vão receber a segunda sem que antes todos tenham recebido a primeira parcela. Essa é a imposição do nosso presidente Bolsonaro. Ele está dizendo isso. Não vai pagar ninguém a segunda parcela sem que antes todos tenham recebido a primeira. Essa é uma informação para até assustar. Porque então todo mundo começa a torcer para resolver logo a questão desses que estão em análise, análise. Porque se eles não receberem, os outros vão ter prejuízo também no andamento das suas datas. Ok. Essa notícia é nova, né? Pagamento para os pedidos em análise. Pedidos iniciais e renovação do cadastro. 23/4. Hoje é dia 20... 30. Hoje é dia 30. O presidente Bolsonaro anunciou que a finalização da análise deverá ocorrer num período de até 10 dias. Ou seja, até dia 4 ou 5. É isso, né? Hoje, dia 30, é uma data importante porque 3,6 milhões de pessoas elas estão recebendo hoje o auxílio emergencial, daquelas que foram processadas esses dias anteriores, e sendo que 1.900.000 são do Bolsa Família e 1.700.000 são aquelas que se cadastraram pelo site ou pelo aplicativo. Então, hoje, graças a Deus, tem 3,6 milhões de pessoas recebendo auxílio, né? Estão saindo do calvário. Muito bem. Saques em espécie pela poupança digital. Isso é uma coisa importante. Importante. Bem importante. Muito importante. Olha só. Nasci em janeiro e fevereiro, dia 27/4 de 2020, segunda-feira, ok? Já passou. Nascidos em março-abril, dia 28/4 de 2020, terça-feira. Nascidos em maio e junho, dia 29, ontem, né? Quarta-feira. Nascidos em julho e agosto,
dia 30, hoje, quinta-feira. Nascidos em setembro e outubro, dia 4 de 2020, segunda-feira que vem. Nascido em novembro e dezembro, dia 5 de 2020, terça-feira. Isso. Então, nesse caso aqui, o saque em espécie, ele foi destinado para as pessoas que não tinham conta em nenhum banco. Essas pessoas, então, tiveram uma conta poupança digital aberta pela Caixa. A Caixa providenciou a abertura dessa conta. Essa conta não tem cartão, essa conta não tem cheque, não tem tarifa. Essa conta te dá uma limitação de até 3 sedes por mês. Ela te dá a possibilidade de fazer pagamento pelo aplicativo Caixa Tem e ela também te permite solicitar o saque. Quando você solicita o saque, você vem para esse calendário de datas. Então, quem solicitou, que faz aniversário no dia 20, em janeiro e fevereiro, já solicitou e já recebeu. Agora, o que está valendo hoje? No dia de hoje, são os aniversariantes de julho e de agosto. Segunda-feira, setembro e outubro, e terça-feira, novembro e dezembro. Para aqueles que precisam tirar dúvidas, a Caixa Econômica Federal vai abrir nesse sábado, né? É o horário das 9. Vai abrir. Não são todas. Não são todas. Você tem que entrar no site, consultar pelo CEP da tua residência, você vai ver as agências que estão abertas. São mais de 800 no Brasil. Então, perto da sua casa, deve ter uma agência da Caixa aberta. Ok. Realização dos saques. Obrigatório gerar uma senha no aplicativo Caixa Tem. Ok? Caixa eletrônica, casas lotéricas, boca do caixa, última opção. Ao gerar a senha, será necessário informar o valor que pretende sacar. É necessário observar o calendário estabelecido, viu, gente? Muito importante isso aí. A realização dos saques. Veja como resgatar o benefício. Aí, nós já falamos. Data prévia, nós já falamos também. Quantos milhões de pessoas receber. O pagamento de segunda parcela, nós também já falamos. Já falamos. Ampliação do benefício. Aqui nós falamos já? Não, a gente não falou, mas... Ampliação do benefício. Vamos comentar mais uma questão antes? Vamos comentar. Vamos lá. Uma questão que foi bem importante, foi anunciada na data de ontem, o prefeito Bruno Covas, vendo, né? Eu acho que isso foi uma sensibilidade do governo, isso é algo que a gente tem que mencionar. Ele abriu 9 unidades do CAD, que é o Centro de Apoio do Trabalho e do Empreendedorismo na cidade de São Paulo, que na verdade são 29. Só que ele destinou apenas 9 para dar assessoria, assistência a essas pessoas que não conseguem trabalhar com o aplicativo. Que elas têm muita dificuldade para acessar o aplicativo, seja técnica a dificuldade, ou seja física. Então, eles abriram esse CAT, o CAT, né? São 9, tem na Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, só na Central que não foi disponibilizado nada. Né? Depois a gente disponibiliza também os locais. Mas como o que vai ter que ser feito? Você vai ter que agendar através do 156, um dia, horário, para que você vá até o CAT e receba as orientações pessoalmente. Eles vão auxiliar tanto as pessoas que estão com dificuldade para receber o auxílio-desemprego, quanto os do auxílio emergencial. Então, isso, na verdade, é um socorro que está sendo dado também para o pessoal da Caixa. Sim. Porque a Caixa, os funcionários da Caixa, eles não estão aguentando mais. Sobrecarregados por conta disso. Então, eu acho que isso é algo muito legal, porque na cidade de São Paulo são 500 mil pessoas que estão sem acesso à internet e que têm o direito, mas que elas não conseguem manusear o aplicativo, o site, elas têm dificuldade. O prefeito, então, está disponibilizando os CATs da cidade. Ok. A Ana colocou, tem uma amiga que não conseguiu usar o app da Caixa. Sempre mostra que está em verificação. Já está aprovado, porém fica assim. Estamos fazendo a verificação de segurança e não sai dessa parte. Então, nesse caso, de repente, ela poderia fazer a solicitação de uma agenda no 156 da prefeitura, a prefeitura vai verificar onde ela mora, qual é o CAT mais próximo, vai disponibilizar o dia, o horário, a relação de documentos que ela precisa levar. Antes disso, ela vai confirmar se o CPF está regular, porque se o CPF não estiver ativo, regular, ela tem que primeiro resolver essa questão. Vai voltar para casa.
para casa. E quando chegar, e não adianta chegar lá no CAT e dizer, eu preciso ser atendido porque tenho dúvidas com relação ao auxílio emergencial, tenho dúvidas com relação ao seguro-desemprego. Não adianta, porque só vai ser atendido exclusivamente quem tiver feito o agendamento através da central 156. Ok. Bom, a linha do tempo nós já falamos, né? Então, a linha do tempo é uma confusão, né? Porque, assim, quem quiser ver, não sei, dá para ver? Dá. Aqui. O que acontece? A gente está no meio de uma lei, ela está em andamento, está surtindo todos os seus efeitos, produzindo seus resultados, e, de repente, no meio desse resultado, surge o quê? Uma alteração da lei. A alteração foi feita agora, aprovada no Senado, no dia 22 de abril, né? Depois do feriado. Aí, o Senado, aprovado isso, ele tem que enviar a sanção do presidente da República. O presidente tem 15 dias para sancionar. A partir do momento que ele sanciona, então vai a publicação e passa a entrar em vigor na data da publicação. Aí, na verdade, o que ela faz? Ela inclui todo mundo que estava de fora, ela inclui para também ter direito. Então, vai começar do zero. Toda essa história que a gente está falando, referente ao início, ao cadastro pelo site, pelo aplicativo, baixar o Caixa Tem, tudo isso vai começar tudo de novo depois que esses novos beneficiários possíveis, né, vão entrar no cadastro por causa da alteração dele. Ok. Nós temos aqui a tabela comparativa. É importante? O texto de alterações, só as alterações. Eu acho que as alterações quem vai poder entrar depois que a lei for publicada. Olha só, isso que é importante, hein, gente? Olha só. Alterações aprovadas. Inclusão de mães e adolescentes com menos de 18 anos. Isso aqui é importante. Isso aqui é mãe, menos de 18 anos. Então, houve essa alteração. Essa alteração está aprovada. Sábado, domingo, a UERJ respondeu uma pergunta muito interessante. Uma mocinha perguntou para ela: eu sou menor de idade e estou gestante. Eu tenho direito? Né? Assim, você tem 17 anos e é gestante. Você tem direito? Não, você não tem direito. Ela está grávida, né? Ela, na verdade, ela disse que ela é gestante. Ela é grávida, tem mais de 16 adolescente. Mas por quê? Porque ela vai precisar incluir um CPF. Exato. A criança não nasceu, não tem registro, não tem CPF. Então, não basta estar grávida. Tem que nascer o filho. O filho tem que existir. Exatamente. Bom, então, menos 18 anos, já falamos? Inclusão de pais monoparentais para recebimento de cota dupla. O monoparental, você sabe, é aquela mulher, aquela mãe que é pai e mãe. E também pode ser pai e mãe. Ou seja, ele cuida dos filhos, sim, ok? Retirada da exigência do limite máximo de renda no ano 2018. Esse é para quem declarou imposto de renda no ano de 2008, acima de 28.559,60. A lei atual, ela exclui essa pessoa. Se ela fez uma declaração com valor acima, ela está excluída. A partir da alteração da lei, ela volta para o jogo. Ela está no jogo. Agora ela está fora, agora ela está dentro. E outra, olha só, isso aqui é importante. Retirada da exigência de regularidade do CPF e título de eleitor. Antes obrigatório. Isso, agora não mais. Aí voltou. Agora não precisa mais. De novo. Tá no jogo de novo. Assim que for publicada a lei. Exatamente. Então, quem tem o CPF irregular, eleitor, está no jogo, ok? Pescadores artesanais que recebem o seguro-defeso terão direito ao auxílio nos meses em que não receberam o seguro. Então, se quem pescador conhece aquele pescador, está no jogo também. Ok? Proibição de descontos no valor do auxílio para abertura de saldos negativos ou pagamento de dívidas beneficiárias. Isso aqui é importante, porque de repente você está negativa, a sua conta negativa, caiu o dinheiro, o banco deu. Não pode. Porque, na verdade, antes estava num acordo entre a FEBRABAN e o governo. Agora não, agora eles positivaram. Disseram o seguinte: não tem nada de acordo. É proibido o desconto. É mais do que um acordo, é uma proibição. Ok. Trabalho intermitente com renda mensal inferior a um mínimo. Ok? Tá no jogo. Porque o trabalho intermitente, a pessoa tem um contrato, ela tem vínculos. E os que têm vínculo não caberia o benefício da lei. Sim. Mas aí o governo
encontrou um meio de incluí-los, porque esse caso do trabalho intermitente, por exemplo, é um som que ele trabalha, faz os freelancers dele, cada dia num lugar, e ele recebe um pouquinho de cada um. Então, na verdade, no final, ele acaba não recebendo nem um salário mínimo. Faz os famosos bicos, né? São os bicos. Tanto que a nova reforma previdenciária passou a ser admitido na lei, né? Você hoje pode trabalhar como funcionário intermitente, ou seja, eu vai e trabalho 2 dias. O que eu vou receber? Vou receber R$100. Desses R$100, o meu patrão, que me contratou, vai fazer a contribuição e pagar o INSS, referente àqueles R$100. Só que se a gente juntar esses R$100, talvez não dê um salário mínimo. E antigamente, para você ser cadastrado, você ter o registro, você deveria receber no mínimo um salário mínimo. Então, aí, na verdade, ele tem a possibilidade. Trabalho intermitente, a pessoa tem a possibilidade de ter vários contratos, não só um. Sim. Então, ela não tem só um empregador, ela tem vários, né? Perfeito. E, por último, inclusão de mais de 30 categorias de profissionais informais. Ok, gente? Vamos lá. Olha, isso é uma questão muito bacana. O aplicativo da Caixa Habitação. Não, é assim, dentre todos os esforços que a sociedade tem feito, as pessoas, a sociedade civil, o governo, uma coisa também, um dos produtos que a Caixa tem. A Caixa tem um aplicativo chamado Caixa Habitação. As pessoas que já estão numa situação numa situação tão difícil, que não tem, normalmente tem dinheiro para alimentos, higiene pessoal, saúde, cuidar da subsistência mesmo, elas ainda têm que pagar a parcela da casa própria. Então, ela tem lá financiamento pela Caixa. O que ela pode fazer? Ela pode solicitar, porque esse também é um benefício que a Caixa ofereceu, ela vai solicitar por 90 dias a pausa do desconto desse valor da habitação. Esse caso aqui, isso aqui é um passo a passo que a gente fez, uma pessoa conhecida nossa enviou, e ela fez o passo a passo, solicitou, teve um protocolo de atendimento. Inclusive, por que a gente está falando isso hoje? Porque ela deu retorno para a gente, que chegou um SMS dizendo, vou até ler o que se vocês estiverem falando, eu estou aqui. Tá, vamos lá. Então, pode falar, show? Eu achei muito rápido. Achou rápido, né? Achei. Estava na agulha aí. Não estava. Sim, né, Sheila? Sheila aí. Vamos lá, pessoal, nós estamos caminhando para o final, hein? Estamos quase nos finalmente. Falta mais uma páginazinha. Aguenta aí que nós vamos falar dos números até 2024. Ok? Achei. Vamos lá. Achei. Diz assim. Olha o SMS que a pessoa escreveu. Caixa informa. Sua solicitação habitacional, contrato, aí diz o número do contrato, foi atendida em 28 de abril de 2020. Prestações pausadas. Ou seja, ela tem o benefício de não ter o desconto do valor da parcela da habitação lá na conta dela. Então, por 90 dias, ela já pode ficar em paz com mais esse problema. Então, tirou da frente. Está da frente. Né? Volta daqui a pouco, né? Daqui 90 dias. Daqui 90 dias. Vamos lá, pessoal. Então, os números, atualizando aqui, os números até 23 de abril. 45 milhões e 900 de cadastrados para receber do benefício. Atenção, hein? 33.200 pessoas receberam a primeira parcela, já receberam a primeira parcela. 23 milhões e meio pagos com a primeira parcela. 15 milhões de pessoas inscritas pelo aplicativo e site a receber o auxílio. 275 milhões e meio de visitas ao site auxiliocaixa.gov.br. 68 milhões e 600 de ligações central. Que é isso aqui? 111 milhões e 57,5 de downloads no aplicativo Auxílio Emergencial. Isso reflete a dificuldade Exatamente. que a gente... porque, 111 milhões de pessoas já fizeram o download do aplicativo, então imagina a capacidade que tem que ter para essa informação ser processada, né?
37 milhões e 200 de downloads do aplicativo Caixa Tem. É muita gente. Por isso que o Caixa Tem também está com muito problema. Não, acho que não previram essa capacidade toda, Sim. né, essa quantidade toda de pessoas, e estão entrando ao mesmo tempo, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. É uma grande dificuldade de organizar isso tudo. A gente não está amenizando, não, para o governo, mas que deveria, sim, ter planejado. Mas, infelizmente, é o que a gente tem, né? E, pessoal, tem um resumo aqui de exposições do trabalho do governo federal na semana. Olha só. Aporte de 5 bilhões de reais para minimizar as perdas gigantescas do setor do turismo, destinação de mais de 2,5 bilhões para fortalecer a assistência social, financiamento do BNDES para a implantação de leitos hospitalares no SUS, mais de 141 produtos para combater a pandemia tem redução de imposto de importação, convenientes 7 bilhões e meio em crédito facilitado para micro e pequenas empresas, ampliação do horário de atendimento em mais de 5 mil agências da Caixa e, por último, publicação do Plano Emergencial de Contingenciamento para o Covid-19 da operação acolhida, ok? Pessoal, nós agradecemos a audiência imensa que nós tivemos na nossa live de hoje. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Espero que a gente tenha dado as informações para vocês. São informações oficiais para vocês, tá bom? Mas, obrigado pela presença. Calma. É que eu quero encerrar já, porque o pessoal aqui, já denúncia. vai fazer a janta, né, gente? Algumas lotéricas estão dizendo que a Caixa Econômica não liberou para fazerem o saque através do código. Eu, pessoalmente, vi isso hoje na lotérica do posto Doutor Gasolina, do Jardim Santa Bárbara. É uma denúncia. É uma denúncia. Então, está denunciado. Que a gente, né? Bom, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Suas considerações finais. A gente volta terça-feira, gente. Terça-feira, nossa live. Quinta-feira, terça e quinta, ok? Terça-feira a gente tem notícias boas, né, para contar. Já teremos. A Dataprev, ela já recebeu 8 milhões de CPFs para análise, né, de inscrições. 50 milhões já foram analisados e tem direito. Imagina, então, que metade tem direito. Os outros ainda estão em análise, né? Então, o que a gente espera? Espera que na terça-feira a gente traga ótimas notícias e que também as pessoas possam relatar que conseguiram fazer o saque, que conseguiram resolver toda essa questão. Essa é a minha consideração final. Eu desejo que tudo dê certo para todo mundo nesse final de semana e que terça-feira seja bom. Martins, suas considerações finais, Sheila. Eu não tenho tanta expectativa, né, quanto ao Caixa Tem, porque está bem tumultuado. Agora a gente acabou de receber uma denúncia que cada hora uma coisa, uma novidade, mas também espero que todo mundo tenha um bom final de semana e que possamos na terça-feira dar boas notícias. Né? É legal. Luciano, põe o rosto aqui, Luciano. Legal. David também, vem cá. Tem mais gente aqui, pessoal, dando suporte para a gente. A Luciana Monteiro está com a gente aqui também. A Deide também, que dá suporte aqui para nós, tá bom, pessoal? Amanhã é feriado. Um bom feriado a todos, um bom final de semana. Terça-feira a gente volta. Dia do Trabalhador amanhã. Olha só, que contraste, que ironia. Amanhã, sexta-feira, dia do Trabalhador. Comemorar o quê, pessoal? Comemorar o quê? Sem dinheiro. Sem dinheiro. E outra coisa, vem aí a prorrogação da quarentena, hein? O governo do Estado de São Paulo vai prorrogar a quarentena de 10 de maio para mais 15 dias. Ouvi dizer que é o mês de maio inteiro e mês de junho inteiro de quarentena. Infelizmente, ok? Então, um abraço a todos. Muito obrigado aí pela sua audiência, obrigado pelo carinho. Deus abençoe vocês. Vamos na nossa força, no nosso foco e na nossa fé. Tá bom? Um abraço, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau. Vou desligar aqui, hein? Dá licença.